Estamos aqui reunidos mais uma manhã para mais um estudo nessa casa. Essa casa que nos acolhe, que nos abençoa e que possamos usufruir de tudo aquilo que aqui viemos buscar. Vamos fazer a nossa prece para dar início à nossa reunião. Deus de misericórdia, de amor e bondade, Jesus, mestre amigo, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para Te pedirmos bênçãos. Bênção para o nosso estudo, para a nossa casa, bênção para a nossa irmã que vai fazer a palestra, bênção para todos que aqui chegarem encarnados e desencarnados. Obrigada pela oportunidade de trabalho, fica conosco, nos abençoa e que possamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos Teus, por onde passarmos. Obrigada por tudo, graças a Deus. E agora chamaremos a nossa irmã, que fará uso da palavra. Olá, amigos. Estamos aqui com a graça de Deus para mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estamos estudando o capítulo 11, no item 10, tá? Essa parte que a gente está estudando hoje está nas instruções dos Espíritos, que é a lei de amor. Então, na lei de amor, tem 3 itens, o item 8, 9 e o 10 que a gente vai estudar hoje, tá? Então, quem vai nos aconselhar, quem vai nos instruir nesse item é o Sanson, o Espírito Sanson, que é ex-membro, que foi membro da Sociedade Espírita de Paris, atuou também com Allan Kardec, e ele solicitou que quando ele desencarnasse, que ele fosse evocado logo após a desencarnação dele, para que ele pudesse contribuir para a doutrina espírita. Então, é esse espírito que, pouco tempo depois, algum tempo depois da sua desencarnação, ele desencarnou em 1862, e essa mensagem é de 1863, ele desencarnou em abril de 1862. Então dá para a gente perceber que ele foi evoluindo a tal ponto que pôde nos dar uma comunicação que venha a nos instruir. E ele começa assim: meus caros condiscípulos, ou seja, meus caros companheiros, meus caros colegas, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio, ou seja, ele não estava sozinho, ele estava com a palavra, mas ele estava ali assessorado por vários outros espíritos também preocupados com a nossa evolução. E ele diz o seguinte para a gente: amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Aí ele diz, ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixar de invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Então, só nesse parágrafo aqui, a gente já pode analisar uma série de coisas. Vamos por parte. Então, aqui a gente já comentou, que ele não está só, ele vem junto com o auxílio de outros irmãos para nos orientar, e ele vem com uma sentença, ele vem fazendo um chamamento para a gente. Ele diz o seguinte: amai muito a fim de serdes amados. E depois ele diz, é tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Aí depois ele vem dizer que o melhor para nós é a gente colocar em prática esse amor, quando ele diz assim,
ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixar de invólucro terrestre. Ou seja, muito antes da gente desencarnar, se a gente colocar em prática o amor, se a gente conseguir tratar o nosso irmão com respeito, se a gente conseguir deixar de lado o nosso maior querer em prol do outro, a gente vai se espiritualizar muito mais rápido, né? E vai ficar muito mais fácil quando a gente retornar à verdadeira vida. Por quê? Aqui mesmo nesse plano, né, no plano físico, que a gente julga ser um local de tormento, de dor, né? A gente vive no queixume, né? Como pode um ser humano fazer isso? Então a gente está sempre olhando o lado negativo das situações. A gente não consegue vislumbrar, às vezes nas situações ruins, um aprendizado. A gente não consegue vislumbrar que tem um irmão ali que solicitou passar por aquela prova. Então, a gente está sempre achando que existe só o lado negativo. Então, Sanson vem nos dizer que se a gente conseguir colocar em prática o amor, mais adiante ele vai especificar para a gente o que é o amor, como é que a gente coloca ele em prática. Mas, por enquanto, ele diz para a gente que se nós conseguirmos colocar no dia a dia, na nossa convivência com o nosso próximo, esse amor em prática, a gente já vai estar tão espiritualizado que o negativo não vai nos atingir. A gente pode até sentir a dor, mas a gente não vai ter aquele sofrimento, aquele pesar. E ele diz mais, ó. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro. Então, ou seja, quanto mais a gente avança nos estudos da doutrina espírita, mais a gente aprende. E quando a gente tem a compreensão do futuro, algumas coisas que a gente valora, que a gente valoriza aqui no plano físico, perde a importância que a gente dá. Então, se outrora, né, assim, em outro momento, em uma outra fase da nossa vida, a gente brigava muito porque quebrou um copo, a gente brigava muito porque alguém pegou nossa caneta e não devolveu, a gente brigava muito porque alguém pegou a nossa camisa preferida, ou se alguém sentou no local que a gente, aquele lugar cativo. Isso tudo perde a importância para nós. A gente começa a valorizar situações que falam alto a nossa espiritualidade, situações que a gente já está treinando para vivenciar no plano espiritual. A gente está tentando, o nosso maior desejo, né, é que quando a gente retornar ao plano espiritual, a gente não fique olhando para trás no sentido de estar apegado ainda às coisas materiais. Então, eu tenho certeza que ninguém quer ficar preso ao seu lar, né? Ninguém quer ficar preso ao seu carro, ninguém quer ficar preso ao filho ou à filha, ninguém quer ficar preso ao seu animalzinho de estimação. A gente quer deixar a coisa fluir. Saudade, no plano de lá ou no plano de cá, teremos sempre. A gente não pode ter o apego. E para a gente não ter apego, a gente tem que treinar. Se a gente não treinar, a gente não vai conseguir desapegar. Então, ele vem dizer para a gente que a prática do amor vai nos levar a essa espiritualização. E o estudo, né, ele diz que o estudo das obras, né, da doutrina espírita vai nos deslanchar, vai fazer a gente deslanchar com conhecimento à frente. A gente vai ficar dar mais importância ao que é do espírito e não tanto ao que é da matéria. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente tem que negligenciar a matéria. A gente está no plano físico, a gente precisa da matéria. Eu estou utilizando aqui esse livro, a matéria. Eu estou utilizando o equipamento de filmagem, né? Eu estou utilizando roupas. Então, a gente dá o valor devido, não o valor exacerbado, não a importância maior do que o objeto merece. Então, no plano físico, a gente sabe, né? Nós precisamos de algumas coisas, de algumas situações que a gente não vai vivenciar no plano espiritual, porque lá a atividade é diferente, mas que a gente consiga dar o valor que cada coisa tem devidamente, não extremo, não chegarmos ao extremo. E ele prossegue aqui ainda nesse parágrafo dizendo o seguinte:
uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Será que a gente para pensar o que a gente está aspirando, o que a gente está desejando de fato? Se a gente for fazer uma pesquisa, eu acho que a maioria, né, excluindo os desejos particulares, né, uma mãe quer ver seu filho formado, a outra quer ver o filho empregado, outra quer que o filho volte, de repente está morando no exterior, quer a família toda reunida, mas de uma forma geral, eu acho que todo ser humano quer ser feliz. Todos querem ser felizes, né? Só que a gente, infelizmente, a gente busca felicidade em situações ruins e às vezes em locais inadequados. Então, quando ele diz que quando a gente se aprofundar, né, no ensino da doutrina, no evangelho, a gente está falando aqui para espíritas, mas e quem não é espírita? E quem professa outra religião? Essas pessoas não serão felizes? Essas pessoas não estudam? Também estudam o Evangelho de Jesus, estudam lá os preceitos da sua religião, mas o importante é que o amor ele é universal. Então, seja lá o que tiver escrito, seja lá o que estiver orientando, essa orientação tem que ser de forma que eu respeite o meu companheiro, o meu próximo. O que for diferente disso não é para o bem, não vai levar a Deus. Então ele diz que a gente consegue vislumbrar, né, essa promessa do que a gente está aspirando, do que a gente está desejando. Aí eu me lembrei das bem-aventuranças, né, que Jesus citou lá, está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, né, para que a gente alcançaria o reino de Deus de acordo com as nossas atitudes, né? Bem-aventurados, pobres de coração, né? Os humildes, né? Os que têm sede de justiça, os que choram porque verão a Deus, herdarão o reino de Deus. Então, para que a gente conseguisse estar nessa bem-aventurança, o que é essa bem-aventurança? E eu busquei porque as minhas palavras podem ser falhas, né? A gente percebe que as bem-aventuranças são bênçãos, estado de espírito das pessoas que estão em paz com Deus, qualidades inerentes àqueles que seguem ao Cristo. Então, eu posso até ficar satisfeita em ter um carro novo, porque eu vou alavancar o meu empreendimento, vou buscar mercadoria com mais facilidade e tal, mas a bem-aventurança não é uma coisa física, não é uma satisfação porque eu adquiri algo físico. A bem-aventurança é um estado de alma. Então, e a gente vê com o estudo da doutrina que eu não preciso desencarnar para ser feliz. No próprio Evangelho a gente vê lá que a gente pode, mesmo aqui no plano físico, de acordo com a caminhada que a gente vai trilhando, né, o caminho, as escolhas que a gente faz, ainda aqui no plano físico, a gente pode também aspirar, desejar ser feliz. Vai depender de como a gente vai caminhar para essa felicidade. Então, quando ele diz aqui que, vendo realizada todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma, através do estudo, a gente vai estudar, vai obter o conhecimento e vai colocar em prática aqueles conhecimentos. Vai ficar, eu não gosto de falar menos fácil, eu gosto de falar menos difícil para nós, eu gosto de usar esse termo, não sei se é o adequado. E ele continua: por isso deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições, ou seja, sem aquela pressão, sem aquele aperto que a gente sente, né, de várias coisas para resolver, qual a decisão que eu escolho. Então, sem essas constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem ter dirigido a Deus o pensamento. Então, toda vez que eu vou fazer, né, o que já é errado, eu julgar o meu irmão, quando eu elevar o meu pensamento a Deus, eu vou lembrar de tudo que eu li, de tudo que eu estudei. Deveríamos fazer isso. Se a gente fizesse isso com mais frequência, a gente não estaria nas redes sociais atacando ninguém. Mesmo com a nossa insatisfação, vivemos num país democrático, né? Cada um tem direito a expressar a sua livre escolha, o seu pensamento, mas ainda assim a gente tem que saber como fazer essas colocações, como nos expressarmos. E isso tá em falta um pouquinho na atualidade. A gente evoluiu muito em tecnologia,
mas o nosso sentimento ainda é de eu posso tudo que eu quero, independente do que o outro vai sentir, se o outro vai gostar do que eu falei ou não. A gente está agindo nesse sentido. Isso não é demonstração de amor. Isso não condiz com uma atitude de cristão. Aí a gente passa agora para o segundo parágrafo, quando ele nos dá uma definição de amor, é a definição dele. Ele diz o seguinte: amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo. O que é um homem probo? É um homem íntegro, né? Um homem honrado, aquele homem que tem honra, que tem firmeza na palavra dele, né? É o homem ser consciencioso, é aquele ser, né? Quando fala homem, não é homem sexo masculino, não. Homem no sentido de ser humano. É a pessoa agir pela consciência. É que ela pensa, poxa, refletir bastante. Será que isso que eu estou fazendo é legal? Eu gostaria que fizesse comigo. Então, para Samson, amar no sentido profundo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Então, por que é importante a gente estar lendo isso? Todo mundo já viu em várias definições, né? Várias definições. O próprio Paulo, né? O apóstolo Paulo diz para a gente, né? O que é o amor também. Parece, quando a gente lê, parece que está acima da nossa capacidade, mas não está. Se a gente tiver a vontade firme, a gente pode não conseguir realizar 100%, mas um cadinho a gente vai conseguir, né? E Samson prossegue aqui, ó. O que é amar? Amar é procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Será que a gente está fazendo isso? Ou será que a gente ainda está naquela vibração de dizer, está passando por isso porque precisa, sem a sensibilidade de procurar suavizar a dor daquele irmão? Então, ele vai adiante, ó. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. Então, quando eu desprezo um irmão que está no ponto do ônibus me pedindo uma moeda, uma ajuda, ou quando eu desprezo aquela pessoa que está fazendo o serviço mais pesado na estação do metrô, quando eu desprezo o motorista do ônibus, eu posso estar desprezando um amigo muito querido que eu deixei no plano espiritual e que veio, né, está aqui comigo, estamos aqui juntos, encarnados, mas cada um na sua tarefa, e a gente não se reconhece pelas vibrações. E eu estou tratando mal esse irmão. E que posteriormente eu vou encontrá-lo novamente no plano espiritual. Aí eu vou botar a mão na cabeça. Nossa, eu maltratei o meu amigão. Então somos todos uma família. Enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai ver todas essas situações que estão acontecendo no nosso planeta. Porque a gente não consegue ainda exteriorizar esse sentimento que está latente em nós. Porque se nós somos obra à semelhança de Deus, a semelhança não é a semelhança física, a gente está tentando humanizar Deus, em vez de tentar iluminar o nosso ser. Nós somos feitos à semelhança do Pai, fomos criados simples e ignorantes, mas com essa centelha, com essa sementinha do amor em nós. Mas Deus não nos dá nada de graça, a gente já aprendeu isso. Pelo tempinho que a gente está estudando na doutrina, a gente, quando vê os espíritos mais elevados, a gente já estudou isso no livro dos Espíritos, também no Céu e Inferno. Essa questão do anjo não é um brinde, não é um presente. São espíritos que, ao longo de suas trajetórias e várias existências, eles foram se aplicando. E nós também vamos fazer o nosso esforço aqui para que um dia a gente chegue a essa condição de espírito mais elevado. Então, quando a gente, ele diz aqui, que é para a gente tentar suavizar a dor do nosso irmão, de tentar ver a todos como uma família universal, somos todos filhos de Deus, isso também é amar. Então, quando eu li essa parte, eu vi que, assim, porque todos nós dizemos, né, que temos muita dificuldades para amar. Mas se a gente pensar
em vez de pensar no macro, né, pensar no pequenininho, se a gente pensar nas nossas pequenas ações, a gente vai um dia, né, conseguir realizar grandes ações. E ele continua aqui. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente, ou seja, generosamente, vos outorgou, ou seja, generosamente nos concedeu. Porquanto, de vosso lado, ou seja, aqui no plano físico, né, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Então aqui, quem não queria, né? Eu quero uma boa colocação numa empresa X. Eu vou lá, eu estou habilitada para esse emprego, eu quero. É assim, chega lá e quer. Mas a gente pode começar pelo respeito. Então, se eu quero ser respeitado, por que não respeitar o meu irmão? Mesmo que a gente age muito como assim, com uma muleta, né? Eu não vou fazer porque fulano não faz. Se fulano não faz, eu também não vou fazer. E ninguém faz a sua parte. A gente não tem que se importar se o outro não está fazendo. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, se eu já aprendi que o melhor e o caminho mais rápido para eu encontrar essa bem-aventurança, esse estado de felicidade, é eu praticando o amor, eu tenho que me empenhar, me esforçar para respeitar o meu próximo. Vai ter dia que eu não vou conseguir? Vai. Vai ter dia que eu vou estar muito irritado? Vai. Vai ter dia que eu vou estar muito desanimado? Vai. E a quem a gente recorre? Acima de tudo, além dos amigos, além da família, ao nosso irmão maior, a Jesus. Ele mesmo disse: no mundo tereis tribulações. Apurrinhações, né? Cada local tem cada obra tem a sua tradução. Mas acima de tudo ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se a gente, nesses momentos de tribulação, nesses momentos de irritação, né, de desânimo, de sobrecarga, a gente, pelo menos, lembrar, né, que às vezes a gente não lembra, do irmão maior, Jesus, de Deus Pai, a gente pode ter o refrigério. E Sansão continua: para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, ele está dizendo que quando alguém vier a nós, né, que a gente tem essa palavra de conforto. Mas, geralmente, o que acontece? Eu não sei vocês, né, mas o que eu percebo é isso. Um amigo vem desabafar conosco, ou simplesmente conversar, uma conversa corriqueira, ele não vem nem na intenção de desabafar. Ele relata uma coisa muito triste que está acontecendo com ele naquele momento. A gente começa a disputar quem está mais triste. Ah, mas comigo também é assim. Menino, passei por isso. Aí o outro fala de lá, a gente fala de cá. A gente está consolando o irmão? A gente está auxiliando o irmão? A gente está aumentando a carga de vibrações ruins. Então, se naquele momento aquele irmão está relatando para a gente uma fase difícil que ele está vivendo, se a gente estiver antenado, se a gente estiver vigilante, que é isso que a gente deveria estar, né? Vigilante, a gente consegue, enquanto o irmão está falando, já mentalizar uma oração para aquele irmão e depois concatenar, né? Dizer algumas palavras de alívio, de consolo, de sorregimento para aquele irmão, para que ele saia dali, daquele encontro conosco, né? Melhor do que chegou. Então, é isso que Sansão está dizendo para a gente. Ó. Então, vou repetir essa fala dele aqui. Ó. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus, né, generosamente vos concedeu, porquanto, de vosso lado, muitos vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Ou seja, a gente ficaria muito contente se a gente recebesse o que a gente precisa. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então, que nós sejamos instrumentos de amor e de justiça. Aí ele vai aqui agora para mais um parágrafo. Ele vai falar novamente do amor. Então, antes da gente falar dessa parte aqui, eu queria recorrer a essa obra aqui, ó.
Esse livro é Psicografia de Divaldo Pereira Franco, tá? Pela mentora dele, que é Joana de Ângeles. E o nome desse livro é Triunfo Pessoal. Nessa obra, né, essa obra é da série psicológica de Joana de Ângeles, é o volume 12. Ela tem um item, não é nem um capítulo não, ela tem um item que fala sobre os sentimentos. No item 8 aqui do Evangelho, que foi o estudo da Cristiana, ela falou, né, como, eu acho que é o Lázaro que fala, ela falou da questão, é esse mesmo, que a gente começa, né, o ser humano, quando encarna, né, ele, no início ele era instinto, depois ele veio, conforme foi evoluindo, sensação, depois sentimento. Aí a gente, quando vai falar dos sentimentos nobres, né, a gente procura logo apontar o dedo para as questões do nosso planeta, aquelas questões de violência, de crimes bárbaros, né? Eu vim buscar socorro aqui em Joana e ela tem esse item que fala sobre os sentimentos. Então ela diz o seguinte para nós: os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Então, não é um processo de uma única existência, né? Os sentimentos, eles expressam a nossa capacidade, né, de conhecer e de compreender. A gente pensa assim, bom, se eu não estou compreendendo, se eu não estou conseguindo interagir, esse meu sentimento aí não está muito firme, né? Ela diz que os sentimentos são os mecanismos que conduzem a humanidade ao longo do processo evolutivo. Então, se é do processo evolutivo, existe um processo, não vai ter um salto aí. Diz também que os sentimentos respondem pela afetividade e pelo comportamento. Então, daí a gente percebe que existe diferença em pessoas que têm um bom comportamento e tem pessoas que têm um comportamento não muito adequado com os preceitos do Cristo, que veio trazer o amor para nós. Ela continua aqui, não vou ler todo o capítulo não, tá, gente? Eu prometo. Quando se encontram sob o comando da vontade dignificada, ou seja, quando esses sentimentos estão sob o comando de alguém que está agindo no bem, né? Os sentimentos constituem instrumentos valiosos para equipar o indivíduo de equilíbrio e conduzi-lo aos fins que persegue. Então, se a gente quer evoluir, se a gente quer ser do bem, né, como a gente fala, a gente vai ter uma vontade firme no sentido de usar esse sentimento de forma digna. Aí ela vai além, ó. São os sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga, dependendo dos direcionamentos que lhes são aplicados. Então, se a gente direcionar esses sentimentos para o bem, a nossa existência vai ser uma existência doce, né? Isso não quer dizer sem sofrimento, quer dizer que vai ser doce. Se a gente levar para o lado ruim, se a gente não trabalhar bem esses sentimentos, se a gente usar mais o instinto, né, mais a sensação do que os sentimentos nobres, né, a nossa existência será direcionada para uma existência mais amarga. Então, do que é que a gente vai se queixar? Mas ainda assim, nós nos queixamos. E ela vai mais além, aqui, dizendo o seguinte: quando ainda se mesclam os instintos e os sentimentos, permanecendo os primeiros, ou seja, os instintos em predominância na natureza humana, destacam-se o tormento egotista. Eu falei, meu Deus, egotista. Eu pensei em egoísta, né? Mas não é bem assim. Tem a ver, mas não é bem assim. É quando a gente tem excessivo apreço por nós mesmos. Então, toda vez que eu chegar numa roda de conversa, eu vou exaltar tudo aquilo de bom que eu faço. Aí a colega está falando, poxa, eu recebi uma promoção, mas eu faço muito melhor que você, eu faço assim, eu faço assado. Então, no fundo, eu estou pensando em mim, né? Não deixa de ser uma forma de egoísmo, mas não é diretamente o egoísmo. É quando você fala muito de você está numa conversa, você está no diálogo com alguém e só dá você só fala de si. E uma pessoa que só fala de si, ela não tem tempo de se doar para ouvir o outro.
Às vezes o companheiro chegou perto que quer ter um diálogo, né? Quer desabafar um pouquinho, quer matar a saudade, e a gente não dá espaço para o colega falar. A gente quer falar da gente, quer falar da gente, quer falar da gente. Então a Joana ressalta isso também, ó. Quando ainda se mesclam os instintos e os sentimentos, permanecendo os instintos em predominância na natureza, destacam-se o tormento egotista, a necessidade de dominação, os impulsos inerentes ao primarismo, o desbordar do ódio e da vingança, as expressões asselvajadas da ira e da cólera, do ciúme e da perseguição, a inveja, o ressentimento, que traduzem o grau em que se situa a criatura, ainda sem o comando da razão. Então, se a gente está ainda lá na sensação e no instinto, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue internalizar aquela nossa ação para perceber que o que eu estou fazendo com o outro, eu não gostaria que fizesse comigo. Então, se eu ainda estou agindo dessa forma, maltratando, eu não estou utilizando o mecanismo do sentimento enobrecido. Eu estou ainda naquela transição de sensação, de sentimento, ainda estou vacilante. E ela finaliza esse item dizendo o seguinte: pode-se medir, portanto, o grau de adiantamento moral do indivíduo pelos sentimentos de que se faz portador e que expressa no seu dia a dia. Aí tá, vamos lá. Então, aquela pessoa que não expressa um sentimento bom, ela está fadada ao fracasso, não tem mais condições desse ser evoluir. Onde é que entra os amigos, né? Samson está pedindo para a gente aqui ter uma palavra de consolo, ter uma palavra de compreensão. É assim que os espíritos agem conosco quando a gente erra. Quantas e quantas vezes a gente tem atitudes equivocadas e eles estão o tempo todo nos orientando? Então, é um auxiliando o outro. O fato de eu estar um degrauzinho ou apenas um centímetrozinho à frente do meu irmão, não quer dizer que eu tenha que negar auxílio àquele que está lá atrás, ou àquele que ainda pensa equivocadamente. E é isso que está fazendo a gente entrar em choque. Aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento, aqueles que já vê uma luz, já vislumbra alguma luz com os ensinos do Cristo, sejam eles, né, através da doutrina espírita, ou sejam esses ensinos através de outra corrente religiosa, a gente meio que se isolou no nosso núcleo e a gente acha que o outro é o mundo, o outro é ralé, o outro fica à margem, quando na realidade a gente teria que agregar. A gente não está conseguindo fazer isso ainda, ou pelo menos não todos, porque aí eu recebi um brinde, né? Uma colega me mandou um link de uma pessoa que muita gente conhece, né? Viveu aqui entre nós, e eu fiquei tão curiosa. Eu já tinha visto assim pinceladas sobre a vida dela, mas nunca fui a fundo. E eu fiquei tão curiosa que eu fui pesquisar. Eu falei, gente, essa pessoa amou inteiramente. Eu estou falando da Nise da Silveira. Aí eu fui pesquisar algumas coisas que a gente estava. Vou falar como que isso aconteceu. A gente estava fazendo o estudo do Evangelho no capítulo anterior, era no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E lá no item 4, né, a gente vem falando da misericórdia, do amor, do ódio, do rancor. Aí a amiga citou que essa pessoa, né, a Nise de Oliveira, ela foi aquele espírito que ela não se dobrava, ela não ia com fúria. Ela percebia que estava sendo posta de lado, mas ela tinha um propósito. Então, ela se rebaixava naquele momento, mas ela avançava. E eu fui ver, né, a história dela, falei assim, esse espírito amou, né? Ela fez, só para a gente ter um gostinho de quem foi Nise, aqui eu peguei da repórter, né, que foi o blog que eu mais gostei, que foi mais fiel à história dela. Tem filme, tá? Nise, O Coração da Loucura. Quem foi ela? Psiquiatra alagoana, que nasceu em 1905, desencarnou em 1999. Ela enxergou a riqueza de seres humanos que estavam no meio do caminho. O que é esse? Aí a repórter botou aqui, entre aspas, esse meio do caminho. No meio do caminho entre o existir e a dignidade. No meio do caminho entre a loucura e a exclusão total. Entre o aceitável e o abominável. Essa mulher se rebelou contra a psiquiatria que aplicava violentos choques para ajustar
pessoas e propôs um tratamento humanizado que usava a arte para reabilitar os pacientes. Esquizofrênicos, marginalizados e esquecidos puderam ser autores de obras hoje expostas no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro. A arte marcou o renascimento daquelas pessoas para a sociedade. Os ensinamentos de Nise nos falam de uma atualidade que se repete a cada vez que a loucura é estigmatizada e polarizada. É ou não é louco? Então a gente tem essa mania de querer rotular as pessoas. Aquela pessoa que vê um pouquinho mais diferente, que não age conforme o nosso julgamento, aquela pessoa a gente exclui, não serve para o nosso convívio. E ela passou por várias situações, né? Aí, ó. Nisso, essa senhorinha miúda agigantou a humanidade ao cuidar de brasileiros rejeitados pelo sistema e isolados do convívio. Ó. Ela foi uma mulher pioneira, por quê? Em 1926, ao se formar na Faculdade de Medicina, lá na Bahia, ela era a única mulher em uma turma de 157 alunos homens. Ela deu voz à loucura. Na época em que ainda vivíamos os manicômios e o silenciamento da loucura, Nise da Silveira soube transformar o Hospital Engenho de Dentro em uma experiência de reconhecimento do engenho interior que é a loucura. Ela foi presa política, né, porque ela foi caguetada, ela foi dedurada por uma amiga enfermeira. Aí, pela forma dela de agir, né, ela foi posta como comunista. E lá ela conheceu algumas pessoas no presídio. Ela foi citada também por Graciliano Ramos. Olha o que ele falou sobre ela na prisão. Nisso também conheceu o escritor alagoano Graciliano Ramos, que a cita em seu livro Memórias do Cárcere. Lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, longe do hospital, dos seus queridos loucos, sábia e culta e boa. Então ele vem falando outras coisas a respeito dela. Ela implementou a terapia ocupacional no manicômio. Ela se recusou a seguir o tratamento da época, que incluía choque elétrico, camisa de força e isolamento. Isso é só um pouquinho do que eu consegui dela, tá? Ela usou a arte para tratar problemas graves de saúde mental. Ela expôs essas artes, tá? Ela introduziu gatos e cachorros na rotina dos psicóticos para poder fazer uma terapia diferente. Como a gente vê algumas terapias com os equinos, né? Com os que têm a síndrome de Down, né? Ela chamou a atenção do Jung, né? Esses pacientes dela faziam algumas mandalas, ela não conseguia decifrar essa mandala. Então ela escreveu para o Jung, que é um dos que a Joana de Ângeles cita muito ele, né? Nas obras dela. Ela escreveu para ele e ele gostou das dúvidas dela e convidou a Nise para ir para lá, para a Suíça, para poder estudar com ele. Ó, em 1957, Nise é convidada por Jung para passar um ano estudando com ele no Instituto Jungiano, na Suíça, além de expor o acervo do Museu de Imagens do Inconsciente no 2º Congresso Internacional de Psiquiatria. Então, isso aqui é só um trechinho, né, um pouquinho, e tem outros expoentes, tanto no Brasil como fora. A gente tem o nosso querido Bezerra de Menezes, né? Todo mundo sabe a história dele como médico aqui do Brasil. A gente tem lá fora também eu até anotei aqui porque eu tenho medo de esquecer. Albert Schweitzer, ele tinha uma vida confortável e ele já estava insatisfeito com aquela vida. Ele falou assim, vou estudar medicina. Então, aos 30 anos de idade, eu acho que foi isso. Com 30 anos de idade, ele foi estudar medicina. 6 anos depois, ele foi para a África para ajudar as pessoas. Ele tratava por dia 40 pacientes por dia e depois ainda ia ensinar o evangelho para essas pessoas. Aí veio a Primeira Grande Guerra e eles foram, cada um retirado, né, com todas aquelas questões que a gente sabe. E depois que acabou a guerra, ele retomou, ele diz o seguinte, ó: no final da guerra, retorna a seus trabalhos ante a visão de um mundo desmoronado e declara: começaremos novamente. Devemos dirigir nosso olhar para a humanidade. Então são espíritos que amaram, que fizeram bastante coisas numa só existência. Será que nós podemos fazer um pouquinho? Já que a gente não pode fazer coisas grandiosas, ou não está no nosso planejamento, a gente deve fazer o que a gente se comprometeu a fazer, né?
Eu não posso abrir um orfanato, não está no meu planejamento abrir um orfanato, mas será que eu posso cuidar de algumas crianças? Será que eu posso cuidar das crianças que estão ao meu redor? Será que eu posso fazer por aqueles que estão no meu lar, né? No estudo da Cristiana, no item 8, ela falou, né? Ela citou que o lar é o nosso primeiro laboratório. Será que a gente está praticando esse amor que Samson veio falar para a gente no nosso primeiro laboratório, no nosso lar? Será que a gente está conseguindo amar do que ser amado? Porque a gente dá o amor, mas a gente quer a contrapartida, a gente quer o retorno. Será que a gente está conseguindo não cobrar, não exigir em troca, não exigir de volta? Será que a gente está conseguindo fazer a nossa parte? Então, depois que a gente já viu aqui que nós temos vários exemplos na humanidade, né? Esses foram só 2, vamos voltar aqui ao nosso evangelho. E Samson diz para a gente o seguinte, ó, ele fala da crença, né? Crede que essa sábia exortação, ou seja, lá que ele falou no início, ele não pediu para a gente amar, né? Amai bastante para serdes amados, abrirá o caminho. Então, ou seja, crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá o caminho. Revolucionária, ela segue sua rota. Ela quem? Essa exortação. Ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Então ele diz que de repente numa outra existência, né, há 100 anos atrás, onde quer que nós estivéssemos, nós hoje já estamos dispostos a ouvir, a pegar a obra para ler. Já não é um bom começo, né? Mudastes tanto em proveito vosso que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. A gente lembra, né, daqueles conflitos que aconteceram lá na França, né? Para a gente conseguir essa liberdade que a gente tem hoje, foi com muito sangue, com muita violência, e hoje não há mais tanta necessidade disso, embora a gente perceba alguns irmãos nossos, para conseguir valer o seu direito de se expressar, ainda use de violência. E ele diz, ele é bem otimista, olha o que ele fala para a gente. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Ele está falando em 1863, então isso aqui, já passando aí de 1963, já estamos em 2020, mais de 100 anos já se passaram. Será que a gente está nessa condição aqui? Será que a gente já está com a mente aberta para aceitar novas questões? A gente sabe que a natureza não dá salto, a gente está tentando evoluir. A gente está com várias questões aí de respeito, né? As questões raciais, a questão da violência, a questão se abaixa ou não abaixa a maioridade penal, né? A questão da gente cuidar dos desabrigados. São muitas pessoas que vivem nas ruas em condição de moradia na rua ainda, né? São muitas pessoas que vivem em seus lares, mas não têm o básico, né? Que é a água encanada, não tem o necessário à sobrevivência. E ele aqui no penúltimo capítulo, no penúltimo parágrafo, diz assim para a gente: hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vejo com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Essa parte mediana são as pessoas simples, que conseguem, que a gente vê que na época de Jesus os doutos, né, aqueles que eram mais cultos, eles se achavam sábios, então achavam indigna a palavra do mestre. Então nós já estamos numa condição de não desprezar os ensinamentos de Jesus, a gente já está mais aberto a ouvir esses ensinamentos e praticá-los, que isso é o mais importante, né? É que essas ideias, vou repetir porque eu me perdi, tá? É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. Então, vou voltar aqui. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vejo com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas
são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós, tudo que há de divino em nós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda. Que sementeira é essa? A do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso, que a doutrina espírita veio trazer para a gente, de liberdade, fraternidade, amor, caridade, né? E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, Deus, nosso Pai Maior, né? Todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Permuta é o quê? É troca. Então, essa troca ela vai ser universal. Por aí, ou seja, aqui, os espíritos encarnados, melhor apreciando o sentido, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Então, de todos os pontos do planeta, nós abraçaremos essa ideia de fraternidade. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Então, esse dia vai chegar, irmãos. Não é uma utopia, é uma promessa da espiritualidade, uma promessa que está lá nas bem-aventuranças. Jesus não mentiria para nós. Então, se a gente tiver essa consciência, a gente se aplicar nos estudos e acreditar no Pai, esse dia chegará, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Como eu disse, a gente não vai ganhar nada de brinde. Nós precisamos fazer a nossa parte. Grande conceito de renovação é o último item, é o último parágrafo, não é o último item. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, que foi o princípio, né, da codificação dos Espíritos, né, codificada por Allan Kardec. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro. Tu quem? Nós. É um trabalho nosso. O da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens. Ou seja, nós vivemos num plano físico, temos necessidades materiais, mas a nossa essência é espiritual. Então a gente vai ter que harmonizar isso, a necessidade que eu tenho da minha convivência no plano físico para a minha evolução espiritual. Então essa harmonização depende de nós. Então ele diz, da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação deste preceito bem compreendido. Qual o preceito? Amai bastante para ser desamados. Aí ele se despede, Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, para finalizar de vez, tem esse livrinho aqui, Jesus no Lar. Ele tem várias histórias, inicia-se com o culto do Evangelho no lar, na casa de Pedro. Só que esse aqui é o capítulo 19. Tadeu, lá no culto, né, estava explanando, falando lá, fazendo os queixumes dele e expressando a revolta dele, né. Aí Jesus faz uma pergunta para ele, que ele estava se queixando, que ele não conseguia ser feliz. E Jesus pergunta, Tadeu, como interpreta você a felicidade? Aí, Senhor, a felicidade é a paz de todos. Aí ele foi falando, né? Aí, sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. Jesus pergunta para Tadeu, né? Aí ele vem falando, pô, mestre, eu suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Aí ele vem falando, né? Aí, creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A indiferença e a calúnia doem no coração. Ele vem fazendo todas as queixas dele, né? Aí, resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, eu queria ser respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Então ele admite que ele não é espírito puro, mas ele queria muito que as pessoas o compreendessem. Então quem não queria, né? Aí ele se calou e ficou todo mundo, os apóstolos, tudo olhando para Jesus, né? Nossa, o que o mestre vai falar agora? Pensando que Jesus ia fazer uma explanação imensa, porque Tadeu falou bastante.
Olha o que Jesus fala para Tadeu. Tadeu, se você procura a alegria e a felicidade no mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos à terra as glórias do paraíso. Então, só depende de nós desejarmos e fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, né? Então, irmãos, agora que a gente refletiu um pouquinho nesse item do Evangelho, né? A gente não tem nenhuma intenção de esgotar o tema aqui, a gente vai continuar estudando, mas agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus e harmonizar, né? Tudo isso que a gente refletiu aqui, cada um com a sua opinião de casa, né? E pensar assim: querido Pai, Pai de amor e misericórdia, seja conosco, Senhor, nos auxiliando, nos ajudando, nos fortalecendo nas nossas lides do dia, no nosso trabalho. Mas agradecemos, Deus, por termos nos legado o Mestre Jesus, o nosso governador planetário, que nunca nos deixou, que está sempre conosco. Que Jesus, nosso irmão querido, visite cada lar nesse momento, visite cada coração angustiado, irritado, sem esperança, que todos possam beber da Tua água, Jesus, para que tenhamos força, firmeza para o nosso caminhar aqui no plano físico. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, e obrigada aos mentores do nosso centro, a nossa Casa Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Graças a Deus, que assim seja.